Nesse vídeo, a minha missão é explicar de forma rápida como você pode dominar a análise estatística comparativa para transformar a sua forma de pesquisar. Você vai aprender a escolher o teste estatístico ideal, interpretar os seus dados com precisão e conquistar total autonomia para realizar análises que impulsionem os seus resultados de pesquisa. Ao longo da minha carreira, eu já ensinei mais de 5.000 alunos, desde alunos de graduação, mestrado, doutorado, até cursos de difusão universitária oferecidos pela Universidade de São Paulo. Eu também já assessorei centenas de pesquisadores da minha instituição e de incontáveis outras instituições, além de oferecer consultorias para empresas da iniciativa privada que têm gerado um retorno expressivo para a produtividade científica dos pesquisadores envolvidos. Se você deseja aprimorar a sua capacidade analítica, publicar com agilidade e se destacar no meio acadêmico, assista esse vídeo até o final. Eu tenho certeza absoluta de que ele vai ser um divisor de águas na sua trajetória científica. Eu vou deixar claro aqui qual é o meu intuito principal com essa apresentação, que é mostrar como dominar a análise estatística comparativa pode transformar radicalmente a sua carreira na pesquisa. A ideia é que ao longo do tempo você conquiste ganhos expressivos em produtividade, reconhecimento e oportunidades. Eu quero que você entenda que esse é o caminho que te levará a se tornar um pesquisador autônomo e de alto desempenho, exatamente o mesmo caminho que eu trilhei. Logo, eu tenho certeza absoluta que esse é o melhor caminho para a sua carreira científica e nessa conversa eu vou te provar por quê. Então, vamos comprovar a relevância do uso de métodos estatísticos robustos para a pesquisa. Assim como investidores aplicam recursos em empresas com potencial de crescimento, fundamentado em análises sólidas, pesquisadores que adotam metodologias estatísticas avançadas estão significativamente mais bem posicionados para ter suas propostas aprovadas e obter financiamento. Por exemplo, as diretrizes do National Institute of Health, o NIH, enfatizam que uma metodologia estatística rigorosa é crucial para o sucesso de ensaios clínicos e pesquisas em saúde. Um requisito que tem sido fundamental para a aprovação de inúmeros projetos financiados. Além disso, o artigo clássico de Doug Altman, The Scandal of Poor Medical Research, publicado no British Medical Journal, evidencia como o uso inadequado de métodos estatísticos compromete a credibilidade dos estudos, reforçando a necessidade de abordagens mais robustas. O artigo Why Most Published Research Findings Are False, publicado por John Ioannidis no periódico PLOS Medicine, demonstra que a falta de rigor metodológico e o uso inadequado de técnicas estatísticas são fatores que podem contribuir para a baixa reprodutibilidade dos resultados científicos. Essa referência reforça a importância de investir em métodos estatísticos avançados para garantir que os achados de uma pesquisa sejam confiáveis e tenham maior impacto. Esses são só alguns exemplos que mostram que investir em habilidades estatísticas avançadas não só melhora a qualidade dos projetos de pesquisa, mas também potencializa as oportunidades de financiamento e acelera a publicação de seus resultados. Dominar esses métodos é, portanto, um verdadeiro diferencial para impulsionar sua carreira como pesquisador e aumentar a produtividade e o impacto dos seus estudos. Mas, nesse momento, você pode estar se perguntando, afinal, para quem é esse curso? Esse curso, focado em análise estatística comparativa, é ideal para uma ampla variedade de pesquisadores e profissionais que desejam transformar a maneira como analisam seus dados e, consequentemente, impulsionar a qualidade e a produtividade das suas pesquisas. Em linhas gerais, esse curso é especialmente indicado para estudantes e pesquisadores acadêmicos, também é indicado para professores e orientadores de universidades, de programas de pós-graduação ou graduação, para pesquisadores da saúde, exatas ou humanas também,
para profissionais da iniciativa privada e consultores, e também para gestores e especialistas em instituições de pesquisa. Então, se você é um estudante ou um pesquisador acadêmico, você pode se beneficiar desse curso na pesquisa acadêmica. Por quê? Você pode conduzir estudos para comparar grupos experimentais, garantindo conclusões sólidas. Você pode usar o conteúdo desse curso na elaboração de teses, dissertações, pesquisas de iniciação científica embasadas em testes estatísticos robustos e bem justificados. Então, para estudantes de graduação, mestrado, doutorado, é óbvio que a estatística é parte essencial do método da pesquisa e dominar esses conceitos vai te fazer, obviamente, um pesquisador melhor. Mas esse curso não é voltado somente para estudantes, porque também ele pode ser feito por professores orientadores. Porque para esse público em específico, no ambiente acadêmico, no ambiente universitário, isso vai possibilitar que orientadores consigam orientar melhor e supervisionar trabalhos acadêmicos, né, ajudando alunos na escolha e aplicando o melhor teste estatístico comparativo. Isso também pode fazer com que esses orientadores melhorem a sua didática em disciplinas de metodologia, introduzindo práticas de comparação estatística de forma acessível. Além, claro, para orientadores, esses vão se sentir muito mais capazes de delinear os próprios projetos de pesquisa, os próprios trabalhos e, consequentemente, repassar essas normativas ou essas orientações para os seus alunos. Além disso, esse curso também ele é voltado para pesquisas na área da saúde, humanas e exatas, porque possibilita que sejam feitas avaliações comparativas de tratamentos, métodos, intervenções, agregando confiabilidade a vários resultados de pesquisa em várias áreas do conhecimento. Permite também, em todas as áreas, a interpretação segura de dados em ensaios clínicos, estudos epidemiológicos ou experimentos laboratoriais, mesmo com vários grupos, não é? Então, quer dizer, você consegue fazer essa comparação de resultados de grupos em várias áreas do conhecimento e, portanto, a teoria envolvida nesse curso não diz respeito especificamente a uma ou outra área. Tá? Mas esse curso também pode especialmente auxiliar pesquisadores que estão na indústria, na empresa, no setor privado e mesmo aqueles indivíduos que têm a intenção de oferecer assessorias estatísticas a partir dos conhecimentos adquiridos nesse curso, assim como já aconteceu com vários alunos que fizeram esse curso. E, portanto, esse curso ele ajuda na tomada de decisões estratégicas, comparando cenários e alternativas de forma objetiva, e também ajuda na análise de desempenho de risco, né, para produtos, serviços ou processos, apoiando relatórios e recomendações a possíveis clientes. Tá? E por fim, esse curso também ele é especialmente útil na gestão institucional, porque ajuda na criação de indicadores comparativos entre diferentes setores, unidades ou períodos, identificando pontos de melhoria e também na fundamentação de políticas e projetos de dados estatísticos confiáveis, facilitando a alocação eficiente de recursos na gestão de empresas envolvidas com pesquisa em órgãos ou universidades que também estão associadas à pesquisa e, portanto, ela ajuda nesse processo. Agora, quando eu digo que esse é um curso que pode beneficiar várias áreas do conhecimento, eu não estou mentindo, porque, na verdade, podem se beneficiar dos conteúdos desse curso, do StatBoss 1.0, profissionais da área da saúde, por exemplo, profissionais da medicina, odontologia, enfermagem, fisioterapia, nutrição, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, farmácia e dentre outras áreas da saúde. Então, ele pode abranger várias áreas do conhecimento, vários profissionais da saúde podem se beneficiar desse curso. Mas aqueles que também estão envolvidos com exatas também podem ganhar muito se inscrevendo no curso StatBoss 1.0, que são profissionais das mais variadas áreas de engenharia, matemática, estatística, física, química, ciência da computação, sistemas de informação, astronomia e geologia, só para dar alguns exemplos. Tá? E por fim, já recebi
dezenas de profissionais da área de humanidades, da área de humanas, como profissionais de administração, economia, direito, sociologia, ciência política, educação, história, filosofia e relações internacionais. Ou seja, qualquer pesquisador que busque comparar grupos, comparar intervenções, tratamentos, procedimentos, técnicas, materiais, vai se beneficiar do curso StatBoss 1.0, porque vai ganhar a fundamentação teórica e conhecimentos práticos para sozinho conseguir realizar as próprias análises estatísticas comparativas e gerar inferências acerca dessas comparações. Então, se você é um pesquisador ou profissional que deseja aumentar sua autonomia na análise de dados, melhorar a credibilidade dos seus estudos e, consequentemente, alavancar sua carreira com métodos estatísticos avançados, esse curso foi feito para você. Independente da sua área de atuação, seja na saúde, ciências sociais, exatas ou humanidades, as técnicas ensinadas aqui no StatBoss 1.0 proporcionarão as ferramentas necessárias para você alavancar resultados mais precisos e impactantes para o seu trabalho. Mas você pode estar se perguntando, será que é verdade que a estatística pode transformar completamente a minha vida acadêmica e profissional? Será que ela pode mudar a forma como eu analiso os resultados e interpreto os artigos científicos, tornando as minhas pesquisas comparativas mais sólidas e reconhecidas? É fácil eu falar por mim, mas eu quero que você veja com seus próprios olhos. Então dá uma olhada nesses depoimentos de ex-alunos desse curso que já passaram por todo esse conteúdo e veja como foi a experiência deles. Quando eu entrei na universidade, eu tive a oportunidade de fazer um curso com o professor Heitor já como docente. E esse curso basicamente foi um compilado de todas essas minhas dúvidas. Então, de maneira bem prática, com exemplos clínicos e muito práticos e diretos também, é um material excelente. Eu consegui sanar todas as minhas dúvidas com relação a essas análises que eu julgava mais complexas. E agora elas se tornaram muito mais palpáveis para mim. Em primeiro lugar, porque o professor Heitor Honório tem uma didática maravilhosa e ele consegue traduzir para uma linguagem acessível a todos conceitos complexos. Além disso, com o bom humor do professor Heitor, as aulas eram muito divertidas, passavam muito rápido, desmistificando qualquer peso que a bioestatística pudesse ter anteriormente para mim. A didática do professor Heitor e a forma como ele conduz as suas aulas, a leveza com que ele mostra como é feito a estatística, tornou ela muito mais fácil, simples e gostosa. Eu já tive várias recomendações sobre os cursos do professor Heitor, já tinha comprado livros dele, já tinha lido, e eu fiquei encantada com a didática, né? Realmente faz muita diferença a forma de ensinar, a forma de explicar. Mas assim, a forma com que ele aborda o conteúdo nos cursos, a sua didática, o seu bom humor, e são cursos assim que você aprende na prática mesmo, né? São cursos com muito hands-on, muito exercício prático de análise estatística, além dos conceitos, é claro. Os exercícios que são providenciados, eles facilitam tanto a compreensão dos conceitos estudados, quanto a consolidação dos conhecimentos. E essa é a grande inovação dentro do curso de bioestatística, dos cursos, né, do professor Heitor. Eu fiz mais de um curso, e já no primeiro curso você já percebe a importância dos conceitos teóricos aliados à prática, né, com diversos exercícios aí no decorrer do período do curso e também durante as aulas. E esse curso ele me auxiliou muito, me dando uma base teórica e uma base prática bem fundamentada para a realização das análises estatísticas dos meus próprios estudos. Antes de fazer o curso eu tinha muito medo, as minhas análises estatísticas elas eram muito descritivas, né? Após o curso eu passei a conseguir fazer análises inferenciais. Antes do curso do professor Heitor e depois, eu posso ver a minha evolução no entendimento e até ao fazer as minhas análises. Hoje eu considero os meus artigos muito melhor redigidos, principalmente na metodologia. O curso de estatística, para mim, foi fundamental na minha carreira acadêmica. Antes, eu não conseguia avaliar, interpretar as análises estatísticas, os gráficos, os artigos.
Antes eu ou pedia alguém para fazer minhas estatísticas ou pagava alguém, algumas vezes não dava certo a análise porque as pessoas muitas vezes não entendiam aquilo que eu queria. Após os cursos que eu fiz, me senti estimulada a estudar, a entender mais. Hoje eu já consigo fazer as análises dos meus projetos, dos meus relatórios, eu já consigo orientar muito bem meus alunos e já consigo também atualmente entrar em parcerias com os meus colegas de trabalho, fazendo as análises estatísticas e melhorou a minha publicação científica. E ter feito o curso de análises comparativas realmente me auxiliou muito nesse processo de criar autonomia para fazer minha própria análise de dados. Antes eu precisava marcar um horário na instituição, ficava dependente do calendário deles e poderia demorar até meses para eu conseguir fazer a análise dos dados. E quando eu fiz o curso, eu consegui fazer isso de maneira muito independente, de maneira rápida, com softwares gratuitos, de fácil manuseio. Então isso me auxiliou muito nesse processo, e não só a mim, mas também a todo o meu grupo de pesquisa, com o qual eu também venho ajudando, a fazer as análises. Esse é um curso para quem quer ganhar autonomia e fazer as suas próprias estatísticas. E então foi essencial para que me desse segurança, me desse mais confiança e independência durante a realização das minhas pesquisas. A partir de então, eu mesma passei a fazer as minhas análises estatísticas e também a contribuir com a análise estatística de demais colegas. E para mim, o fato de eu mesma ter conseguido fazer a análise estatística de um projeto que eu me envolvi desde o começo e a segurança que eu tive em apresentar isso para a banca avaliadora, falando, eu sei o que eu estou fazendo, foi fundamental para eu ficar tranquila no momento da minha apresentação. Para mim, participar desse curso fez com que eu tivesse muito mais agilidade e autonomia nas análises dos dados das minhas pesquisas. Então, não tem como eu não dizer que me trouxe liberdade. É o que eu falo para os meus alunos. Ensino os meninos a fazerem, eles fazem, me ajudam, isso me traz mais liberdade ainda, me sobra mais tempo. Então, a palavra que o curso me traz hoje na cabeça é liberdade. Eu posso dizer, por experiência própria, que hoje eu faço minha própria análise estatística. E outro ponto muito importante para se levar em consideração é que quando a gente começa a fazer nossas próprias análises, fica muito mais fácil fazer uma análise crítica dos nossos resultados, Então, o curso também me auxiliou nessa etapa de analisar criticamente os meus resultados e, consequentemente, isso tem sido muito bom para a minha escrita científica, tem me ajudado muito a escrever os artigos. Além disso, a minha leitura científica, ela ficou mais fluida e ficou mais crítica. Hoje eu consigo melhorar a minha avaliação na qualidade de um artigo. E hoje é como se desvendasse meus olhos. Então hoje eu posso ler um artigo e avaliar a qualidade dos métodos estatísticos. E isso também influenciou agora na minha atuação como docente, na qual eu consigo orientar os meus alunos também a que eles façam as suas próprias análises de uma forma bem rigorosa e bem fundamentada. Então, até quando eu vou avaliar os projetos dos meus alunos das faculdades de TCC, como banca, eu consigo ser muito mais crítica e perceber onde está o erro. Mudou completamente a forma com que eu via o desenho e a análise estatística. E agora todas as pesquisas a gente está fazendo essas análises e está resultando na publicação de muito mais artigos, agora que a gente sabe trabalhar um pouquinho mais esses dados. Eu fiz o curso, eu consegui aprimorar muito meus conhecimentos, concretizar eles realmente e aplicar isso na minha análise estatística. A liberdade de leitura, interpretação e escrita depende sim de um bom entendimento da bioestatística. Mesmo não sendo estaticistas, nós temos a capacidade de entender, interpretar e começar a gostar, que é uma coisa que aconteceu comigo que eu jamais pensei que fosse acontecer. Então eu posso dizer com muita certeza que esse curso ele foi essencial, foi fundamental para a minha formação como docente, como pesquisadora e aprimorou os meus conhecimentos nessa área. Eu consigo eu mesmo hoje fazer os meus testes estatísticos, isso tudo pelos conhecimentos que eu adquiri no curso de estatística. Então eu posso falar que valeu muito a pena esse investimento para mim. Eu consigo não só fazer as análises estatísticas dos meus projetos, mas também
eu tenho maior capacidade hoje em dia de desenhar metodologicamente os projetos de pesquisa, e isso acaba refletindo muito no meu dia a dia com o meu grupo de pesquisa. Então, valeu muito a pena fazer os cursos do professor Heitor Honório. Então, se você está em busca de uma independência estatística, em ser mais capaz de realizar análises complexas como essas, eu recomendo fortemente que vocês façam os cursos da plataforma. Então, por isso, eu recomendo a todos o curso do professor Heitor Honório de Estatística. Então, no geral, eu resumiria que eu indico de olhos fechados, realmente. O professor Heitor, ele deixa um conteúdo forte, de maneira didática. Então, para quem está pensando em fazer um curso, para conseguir fazer análise de maneira independente, e para quem está pensando em melhorar a escrita científica, é um curso que eu recomendo muito. E com certeza, essa luz que eu recebi do curso, vocês terão fazendo o curso do professor Heitor. A experiência do professor Heitor com a bioestatística, com a didática, ela nos traz uma facilidade muito grande, uma vontade de entender mais, de aprender mais. Então, eu gostaria de indicar o curso para quem está na incerteza de fazer, porque realmente ele transforma quem tem contato, né, com bioestatística, tanto no entendimento da interpretação dos resultados, como também na sensibilidade dos dados que vão ser coletados aí no decorrer de uma pesquisa. Fantástico, né? É incrível ver como o ensino pode transformar vidas, transformar indivíduos em pesquisadores melhores, mas não para por aí, os relatos são inúmeros e eu quero compartilhar mais alguns com vocês aqui. Por exemplo, vejam esse caso aqui do Mário Ângelo Senedese Júnior. Né? O Mário Ângelo, ele diz o seguinte, ele é médico, né? Atualmente professor, e ele diz o seguinte com relação a esse curso. Com esse curso, eu consegui realizar 100% da estatística da minha tese, sem apoio externo. Fui elogiado pela banca, que destacou a qualidade das minhas análises. O melhor de tudo é que depois fui contratado como docente da mesma universidade onde me formei, justamente pelo rigor estatístico do meu trabalho. Isso é espetacular, né? Você vê o poder transformador que o conhecimento de estatística pode trazer para a vida de uma pessoa. Mas não para por aí, porque também a Paula Sampaio de Mello, que é cirurgiã dentista, professora, diz o seguinte: o curso me ajudou a aumentar uma fonte de renda que era pouco expressiva, a realização de análise estatística para outros pesquisadores, porque agora ela mesma faz as próprias assessorias. Antes do curso, eu sentia insegurança em algumas análises e não aceitava o trabalho. Agora, faço minhas próprias análises e de colegas e ainda oriento os meus alunos. Vale cada centavo. Tá? Assim como os dois, o Mário e a Paula, o João Paulo, que é um aluno de Portugal, tá? Do Centro de Investigação em Estudos da Criança da Universidade do Minho, em Portugal, e que tem a sua formação voltada para a educação especial, ele disse o seguinte: o curso que eu realizei comprovou como o domínio de técnicas de estatística comparativa pode transformar a análise crítica. Hoje, atuando como revisor de periódicos internacionais, sinto-me muito mais seguro para avaliar metodologias e interpretar os resultados dos estudos que reviso, o que elevou significativamente a qualidade do meu trabalho científico. Tá? E não para por aí, porque o mais surpreendente é o relato da Viviane. A Viviane, ela é formada em matemática e estatística, professora universitária, e disse o seguinte: esse curso foi um divisor de águas na minha carreira como professora de estatística. Na verdade, aprendi muito mais nessas aulas de bioestatística com o professor Heitor do que na especialização que eu fiz. E olha que foi em uma faculdade federal. Hoje, consigo planejar e coordenar projetos com meus alunos. A didática do professor é excelente. Você não fica cansada e quer ver cada vez mais. Pois é, viu só?
pessoas de diferentes áreas, odontologia, educação especial, fonoaudiologia, medicina e até mesmo a Viviane, professora de matemática e estatística, conseguiram transformar completamente a forma de trabalhar com pesquisas comparativas, graças às técnicas corretas de análise estatística. Então, se você também quer conquistar essa autonomia, aprender a conduzir e interpretar análises por conta própria e se destacar na sua área, fica comigo aqui, porque eu vou te mostrar exatamente como todos eles alcançaram esse nível de segurança e sucesso na pesquisa. Mas antes de eu te mostrar o caminho das pedras, eu preciso te mostrar de onde eu vim. Qual é a minha história, né? Como eu saí da odontologia, especificamente da odontopediatria, para viver uma grande paixão com a estatística. Desde pequeno eu sempre tive o sonho de ser cirurgião dentista, né? E depois de um ano de cursinho eu ingressei na faculdade de odontologia na USP, né? E desde a minha graduação eu participei de pesquisas, várias pesquisas de iniciação científica, onde a estatística já fazia parte do processo. Mas nessa fase inicial, enquanto eu ainda era aluno de graduação, eu tinha uma dependência total de assessorias externas, né? Então, nos meus primeiros projetos de pesquisa, eu delegava integralmente o delineamento estatístico e a análise dos dados ao professor de estatística aqui da instituição, acreditando que a estatística era uma barreira muito grande para mim e não era minha função dominar. E eu nunca entendia, porque às vezes eu levava dados de uma pesquisa para ele e ele fazia um teste T pareado. Aí depois, 3 meses depois, eu levava outros dados de pesquisa e ele fazia para mim um teste de Wilcoxon. Aí depois, num outro trabalho, uma análise de variância 2 critérios. E eu ficava me perguntando, caramba, o que será que determina a escolha do professor Laures com relação ao melhor teste estatístico? Será que isso depende do humor dele? Se ele está muito disposto, ele faz uma análise de variância 2 critérios. Se ele não está com tanto tempo, ele faz somente um teste T. Então, na verdade, obviamente com o tempo, eu acabei percebendo que isso não dependia da disponibilidade dele, mas sim de fatores conceituais muito importantes que determinam o processo de escolha do melhor teste estatístico e que, obviamente, a gente vai abordar nesse curso. Mas o fato é que enquanto eu não tinha autonomia para eu fazer as minhas próprias análises estatísticas, eu dependia da agenda dele. E muitas vezes, quando eu ia até a secretária do departamento marcar um horário com o professor de estatística para ele fazer a análise, nem sempre ele tinha disponibilidade de imediato, e às vezes eu tinha que esperar 2, 3, 4 meses para conseguir um horário de meia hora com ele, para que ele pudesse fazer as análises dos meus dados. E essa dependência, ela limitava o crescimento, né, e comprometia o andamento dos meus projetos, porque, claro, eles não seguiam o ritmo que eu gostaria. Até que durante a pós-graduação, ao longo do mestrado e do doutorado, eu percebi que a análise de dados era muito mais do que uma mera formalidade a ser delegada. Era a parte fundamental do delineamento experimental de uma pesquisa. Então eu acabei percebendo que pesquisadores que dominavam a estatística enfrentavam muito menos dificuldades na interpretação dos dados e produziam trabalhos de maior qualidade com muito mais agilidade. E aí nesse inteirinho acabei sendo contratado, depois que eu prestei um concurso público, como professor da disciplina de odontopediatria da Universidade Federal de Alfenas, porque afinal o meu mestrado e o doutorado foram nessa área específica da odontologia, odontopediatria. Eu na verdade sou dentista de criança de formação, né? Mas mesmo assim eu tenho que dizer, tenho que confessar que eu sempre mantive no meu coração o sonho de lecionar na escola onde eu havia me formado, ou seja, na faculdade de odontologia de Bauru, né? E como eu sempre gostei de estatística a partir do início da pós-graduação e havia me dedicado muito a aprender conceitos complexos, eu tenho que confessar que me enchi de coragem e me inscrevi para um concurso para ministrar a disciplina de metodologia de pesquisa e estatística aqui na USP de Bauru. E confesso para muitos que, para minha própria surpresa, eu fui aprovado nesse concurso. Quer dizer, a banca entendeu que eu era o candidato mais bem preparado e a partir de então eu passei a ser o docente da disciplina de metodologia de pesquisa e estatística aqui na USP de Bauru. Mas confesso
que não sabia se ia ser algo para o resto da vida, porque afinal eu era odontopediatra de formação, gostava da minha área de formação, mas a vida prega umas surpresas na gente que, sem que eu esperasse, eu me apaixonei profundamente pela estatística, né? Porque foi uma área que me surpreendeu, me trazendo novos horizontes, novas perspectivas de trabalho, novas perspectivas de crescimento profissional que me encantaram. Mas quando eu fui contratado aqui na USP de Bauru, eu percebi algumas dificuldades, porque eu perdia muitos meus alunos para o telefone celular, eles se distraíam muito facilmente, né? E era muito difícil, né, para alunos que tinham recém-ingressado num curso de graduação de odontologia, de fonoaudiologia, de medicina, fazê-los se concentrar em conceitos de estatística, especialmente porque essas disciplinas normalmente são ministradas nos primeiros semestres do curso. E aí eu acabei percebendo também que muito disso acabava acontecendo porque as minhas primeiras aulas, né, começando a dar aula de estatística, elas eram excessivamente teóricas e cheias de fórmula. Até que uma vez um colega viu as minhas aulas, um colega aqui da USP de Bauru viu as minhas aulas, e ele viu, eu estava montando uma aula em uma reunião colegiada aqui da instituição, uma aula sobre teste T pareado, e ele olhou o meu slide cheio de fórmula e falou assim, mas para quem é essa aula? É uma aula de especialização em estatística? Eu falei, não, uma aula para os meus alunos da graduação. Ele falou, não, para. Ele falou assim, está tudo errado. O pesquisador, o que ele tem que saber é escolher o melhor teste estatístico, interpretar o resultado da análise estatística que ele venha fazer de maneira correta e não decorar fórmulas. E essa crítica para mim ela foi decisiva porque ela abriu a minha cabeça. E aí eu fui buscando, desde então, métodos para facilitar o aprendizado dos meus alunos e maximizar a iniciativa desses para que eles pudessem ter conhecimentos essenciais para de fato conseguirem andar sozinhos de bicicleta. E aí foi nesse contexto, né, que alguns anos atrás eu acabei criando o canal Pesquise no YouTube e eu desenvolvi métodos para transformar o bicho de 7 cabeças, o bicho papão, que é a estatística, em algo acessível e aplicável para pesquisadores de todas as áreas. Hoje, o meu objetivo é ajudar você a conquistar essa autonomia, aprimorar suas análises e transformar a qualidade dos seus estudos. Exatamente como aconteceu aqui comigo. Essa jornada prova que, com o método certo, qualquer pesquisador pode se tornar autônomo na análise de dados e elevar a qualidade de sua produção científica, abrindo um mundo de oportunidades e diferenciais no mercado de trabalho. Então você vai ver que assim que você concluir o curso StatBoss 1.0, você vai passar a ter uma série de oportunidades, como você vai ter mais autonomia na pesquisa, vai poder atuar melhor na academia ou na ciência, vai poder fazer consultoria, assessoria, vai otimizar recursos de financiamento e vai ter a oportunidade de fazer networking e oportunidades de trabalho melhores para a sua carreira. Tá? Então assim, na pesquisa você vai conseguir realizar análises estatísticas mais robustas, né, dos seus próprios projetos de pesquisa, vai conseguir elaborar estudos comparativos que elevem a qualidade da sua publicação. Na academia, você vai poder atuar como revisor de periódico, consultor metodológico, vai conseguir orientar, se você for professor, melhor os seus alunos a desenvolver pesquisas mais colaborativas em várias áreas do conhecimento. Se você quiser também, com o conhecimento adquirido nesse curso, fazer assessorias estatísticas, pode prestar esse tipo de serviço de consultoria, né, para análise de dados para pesquisadores universitários, de empresas e órgãos governamentais. Pode produzir relatórios, né, das análises que você faz para auxiliar também na captação de financiamento e bolsa de pesquisa. Tá? Com os conhecimentos desse curso, você vai conseguir otimizar recursos para financiamento, aplicando técnicas de estatística avançada para aprimorar o delineamento dos seus projetos e também para aumentar a elegibilidade dos seus estudos para financiamentos e otimizar a alocação de recursos, né? E por fim, com esse curso, você pode colaborar com profissionais de diversas áreas, né? Assim como eu, que hoje trabalho com pesquisadores da área da saúde, ciências sociais, exatas e humanas.
E claro, pode fortalecer o seu networking, destacando-se no mercado de trabalho, tá? No mercado acadêmico e no mercado profissional. Isso, obviamente, vai potencializar em muito, tá, o seu currículo, a sua formação, a sua capacitação. E esses tópicos todos que eu comentei, eles demonstram como, ao dominar a análise estatística comparativa, você pode transformar a qualidade dos seus estudos, ampliar suas oportunidades de captação de recursos e se destacar em diversas frentes na carreira de pesquisador. O meu método, denominado BOSS, e o acrônimo BOSS significa Bioestatística Objetiva para Soluções de Sucesso, foi cuidadosamente estruturado para oferecer exatamente o que você precisa. O conhecimento essencial para aplicar e utilizar testes estatísticos sem se perder em fórmulas e teorias excessivamente complexas. Ao contrário de muitos cursos disponíveis que se aprofundam de maneira técnica e intimidante, o método BOSS trabalha de forma gradual e metódica, respeitando o tempo de assimilação de cada aluno. Nesse curso, você não encontrará uma avaliação de equações e conceitos que só agradam especialistas em estatística, aqueles que gostam de fazer o cálculo na mão. Em vez disso, começamos pelo básico, ensinando a identificar qual teste é adequado para cada situação, como aplicar os testes de forma prática e, principalmente, como interpretar os resultados de maneira crítica. Essa abordagem simples e direta permite que você avance passo a passo, sem se sentir sobrecarregado ou desmotivado. O método BOSS elimina informações desnecessárias e se concentra apenas no que realmente importa, para que qualquer pesquisador encontre as soluções estatísticas para ter sucesso e autonomia na sua carreira. Essa evolução é gradual, mas consistente. A cada aula e atividade prática, você consolida os conceitos e se torna cada vez mais independente. Afinal, você passa a ser o chefe da sua própria estatística. Essa metodologia já transformou a vida de inúmeros pesquisadores que relatam ter ampliado suas oportunidades de captação de financiamento, melhorado a qualidade de suas publicações e se destacado no mercado acadêmico. Então, se você deseja abandonar a dependência de especialistas, evitar a frustração dos métodos tradicionais e finalmente dominar a estatística de forma prática e acessível, o método BOSS é para você. Com ele, você vai aprender o que realmente importa para transformar seus dados em conhecimento e assim abrir novas portas na sua carreira de pesquisador, alcançando soluções objetivas de sucesso. Então, só para ilustrar, eu quero mostrar para você de forma rápida como o processo do método BOSS vai fazer com que você no futuro consiga identificar qual é o melhor teste estatístico para a sua pesquisa, para o seu trabalho, seja lá qual for o seu trabalho, e como você vai conseguir sozinho realizar as análises estatísticas dos seus trabalhos também de uma maneira autônoma e rápida, como a que eu vou fazer aqui. Para você pode parecer algo muito rápido de acompanhar nesse primeiro momento, mas obviamente no curso a gente vai trabalhar todos esses conceitos de maneira pausada, lenta, gradativa, para que você tenha a base conceitual e consiga fazer a demonstração que eu vou fazer para vocês aqui. Então, eu quero começar mostrando para vocês um exemplo hipotético de pesquisa. É claro que nesse curso nós temos pesquisadores da área de exatas, humanas, biológicas, mas ao longo desse curso nós vamos ter diversos enunciados de problemas hipotéticos de pesquisa, que são compreensíveis por qualquer área do conhecimento, por qualquer pesquisador de qualquer área, e claro, a partir do conhecimento adquirido no curso, você pega aqueles conceitos, aplica especificamente na sua área de atuação e vai conseguir fazer as estatísticas da mesma maneira, tá? Então eu quero mostrar para você o seguinte exemplo hipotético de pesquisa, tá? Então eu vou ler para vocês aqui, eu quero que vocês vejam comigo aqui na tela, tá? Então imaginem esse problema de pesquisa, tá? Em que eu tenho um estudo experimental, né, que tem como objetivo avaliar
a variação dos níveis séricos de cortisol em super-heróis após o consumo de diferentes bebidas energéticas. O cortisol é um hormônio fundamental na resposta ao estresse, cuja elevação aguda mobiliza recursos energéticos e pode melhorar temporariamente a atenção, o foco e o desempenho físico, atributos essenciais para indivíduos que enfrentam desafios extraordinários como super-heróis em missões de salvamento do planeta, por exemplo. Então, esse é um preâmbulo, ok? Então, o que vai ser a pesquisa? Então, serão recrutados 75 super-heróis distribuídos aleatoriamente em 3 grupos de igual tamanho, ou seja, 3 grupos de 25, cada um designado a consumir uma marca distinta de bebida energética, sendo elas: grupo 1, Flash Bull, grupo 2, 25 super-heróis que vão tomar o Nitrofox e grupo 3, aqueles super-heróis que vão tomar o Max Tiger. Tá? Os níveis de cortisol, ou seja, são uma variável quantitativa, porque afinal são medidos em miligrama por decilitro, serão determinados em 2 fases: antes do consumo, condição basal, e 20 minutos após a ingestão da bebida. A variação, ou seja, a variação do cortisol, o delta cortisol, será calculada para cada participante, permitindo comparar as respostas entre os 3 grupos. E aí vem a pergunta, diante desse enunciado: descubra qual é o melhor teste estatístico para esse problema de pesquisa e faça a análise estatística dos dados. Então, o que eu tenho nessa pesquisa é um desenho que eu posso simplificar. Se eu for olhar esse enunciado todo, parece tudo muito complexo, mas o que eu tenho nessa pesquisa são 75 super-heróis, Super-Homem, Homem-Aranha, Hulk, Batman, enfim, todos eles, né? E 1/3 deles, ou seja, aqueles que ficaram no grupo 1, 25 super-heróis, tomaram apenas esse energético, o Flash Bull. Tá. Os super-heróis do grupo 2 tomaram o energético do grupo 2, que foi o Nitrofox, foram 25. E os últimos 25 do grupo 3 tomaram o terceiro energético, que é o Max Tiger. Então, basicamente, o que eu quero é comparar 3 grupos aqui independentes por meio de uma variável dependente que é quantitativa, tá? Que é a análise do cortisol desses super-heróis referentes aos 3 grupos, para saber se eu tenho um aumento desses valores significativamente maior em um grupo ou em outro. Alguns de vocês podem dizer assim: não entendi nada do problema. Não entendi nada, eu não trabalho com cortisol, nem sei o que é isso, né? Não trabalho com consumo de energético. Pouco importa se essa é a sua área de atuação, porque os conceitos que envolvem o processo de escolha do melhor teste estatístico aqui, eles são comuns a todas as áreas do conhecimento. E eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que me permite descobrir aqui qual é o melhor teste estatístico nesses cenários. Tá? Nesse cenário aqui de pesquisa. Então, eu estou aqui na tela com um tutorial de estatística, que é uma ferramenta que a gente vai usar muito aqui durante o curso, para nos ajudar a descobrir qual é o melhor teste estatístico para esse caso. E aqui eu vou só respondendo algumas perguntas, porque essa minha pesquisa, ela é uma análise estatística indutiva e inferencial, porque ela está sendo feita com base em uma amostra e não com dados populacionais. O que eu quero aqui, né, que é o propósito desse curso, é comparar os 3 grupos que consumiram 3 energéticos diferentes. A minha variável dependente, que é aquela característica que eu estou medindo, é a análise do cortisol, que é uma variável quantitativa, ela é um número, ela é medida numericamente por meio de um exame de sangue, e aí você faz essa análise numérica, então ela é quantitativa. Né? Vamos supor que eu tenha a distribuição normal dos dados, eu vou explicar para você tudo isso durante o curso. Aqui nesse caso eu tenho 3 grupos na minha pesquisa, são 3 energéticos diferentes, né? São 3 grupos de super-heróis, cada grupo tomou um energético diferente, né? E aqui os meus grupos são independentes, não são as mesmas unidades amostrais que são avaliadas várias vezes, são grupos independentes e, portanto, nesse caso, né, eu vou realizar o teste ANOVA, ou a famosa análise de variância. E se esse teste indicar diferenças estatisticamente significativas entre grupos, eu tenho que fazer a análise de comparação múltipla, e nesse caso existem uma série de testes que eu posso utilizar, né? Mas normalmente um que a gente usa frequentemente na área da saúde é o teste Tukey, por exemplo.
Agora, eu vou fazer ANOVA e teste Tuckey se os meus dados tiverem distribuição normal. Mas se eles não tiverem distribuição normal, vou clicar aqui, ó, vamos supor que meus dados não tenham distribuição normal. Eu continuo tendo 3 grupos e eles não são pareados, são independentes. Aí nesse caso eu vou utilizar o seu equivalente não paramétrico, que é o teste Kruskal-Wallis, e se ele indicar diferenças significativas entre grupos, eu posso, por exemplo, utilizar o teste Dan para as comparações múltiplas entre grupos. Tá? Ok? Então, essa é uma ferramenta que nós vamos utilizar muito durante o curso e eu vou entregar para vocês bancos de dados, tá? Por meio das quais nós vamos fazer muitas atividades práticas, muita atividade prática mão na massa. Enquanto eu faço a estatística, você faz junto e a gente vai ter tanta atividade prática que você vai acabar aprendendo por osmose, de tanto fazer todos os testes estatísticos. E nesse caso aqui, assim como vários exemplos do curso, eu vou te dar um banco de dados e eu vou te mostrar como abrir esse banco de dados no Jamov. Então veja aqui, eu tenho aqui 75 super-heróis, Superman, Batman, Mulher Maravilha, Flash, Lanterna Verde, então estão vários super-heróis aqui, tá? 25 deles tomaram aqui o Flash Bull, que foi o primeiro energético, outros 25 do grupo 2 tomaram aqui o Nitro Fox, tá? E os últimos 25, né, tomaram aqui o Max Tiger, que é o último energético. Tá? Eu vou mostrar para você como tabular dados no Excel, para você importar no software, enfim. E aqui eu tenho a minha variável dependente de pesquisa, que nesse caso é o delta. Tá? É o quanto o cortisol desses super-heróis aumentou depois que eles ingeriram os seus energéticos. Então é uma variável quantitativa, estão todas registradas aqui e basicamente agora o que eu quero é comparar esses 3 grupos para saber se existiu uma diferença significativa no aumento do cortisol desses 3 grupos. Pode ser que exista, pode ser que não exista. Como eu faço isso? Tá? Agora eu vou fazer bem rápido para você ter uma ideia do que você vai ser capaz de fazer ao final desse curso. Então aqui eu vou começar com uma análise descritiva, tá? Então na minha análise descritiva eu vou colocar aqui a minha variável independente, minha variável dependente e eu começo antes de mais nada fazendo o teste de normalidade para verificar se todos os meus grupos têm distribuição normal. Pelo valor de P aqui eu vejo que todos têm distribuição normal e portanto aqui eu vou fazer o teste paramétrico, que é a análise de variância. E se a análise é paramétrica, os dados são descritos, né, dos 3 grupos por meio de média e desvio padrão. Então esses são os valores que eu vou colocar aqui na minha análise descritiva, valores de média e desvio padrão de todos os grupos. Tá? Além disso, eu posso fazer aqui mesmo no software o gráfico de barras, por meio do qual eu vejo os valores de média e desvio padrão de todos os grupos. E já começo a ter o insight de que talvez eu tenha um grupo que tenha aumentado mais o cortisol do que os outros 2. Mas é só um insight. Quem vai me dar essa certeza? O teste estatístico. Então, para eu fazer a análise de variância, eu clico aqui no ANOVA, ANOVA 1 fator, coloco aqui a minha variável independente ou de agrupamento, a minha variável dependente, e ele já faz aqui a análise de variância, mas eu também preciso fazer o teste de homogeneidade. Vejo que eu não tenho problema com a homogeneidade das variâncias do meu grupo, dos meus grupos, o que é um pré-requisito para a análise de variância. Então, já que eu tenho variâncias homógenas, eu vou fazer o teste da análise de variância de Fisher. Tenho aqui o meu valor de P indicando que eu tenho uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos e agora o teste pós-hoc de Tuckey vai me dizer onde estão essas diferenças. Então, aqui eu vou colocar as diferenças significativas, eu consigo perceber que eu tenho diferença significativa do Nitro Fox em relação ao Flash Bull e do Nitro Fox em relação ao Max Tiger, tá? Flash Bull e Max Tiger entre si não tem diferença, que foi mais ou menos aquilo que eu percebi pelo gráfico. Esses 2 grupos aqui não têm diferença significativa entre si, tá? Nos seus resultados, né? Mas o Nitro Fox, tá, acabou gerando um resultado significativamente maior no aumento de cortisol em relação aos outros energéticos. Tá? Então, eu sei que nessa demonstração eu fiz tudo muito rápido. E se você tem mais dúvida do que certeza acerca de estatística, tenha certeza absoluta que ao final desse curso você vai conseguir fazer as estatísticas na mesma velocidade ou mais rápido do que eu fiz aqui, porque você vai ter toda a fundamentação teórica para sozinho conseguir analisar os seus dados de pesquisa exatamente como eu demonstrei aqui para você.
Então, repito, essa rápida demonstração prática reforça que com o método BOSS, bioestatística objetiva para soluções de sucesso, você se torna o chefe da sua própria estatística, transformando processos que antes pareciam demorados e complicados em etapas simples e diretas, essenciais para o sucesso na sua pesquisa. Ao final desse curso, assim como eu, você vai conseguir fazer as análises estatísticas como essa e outras muito mais complexas, exatamente como eu fiz, rapidamente e com total autonomia. Mas o que te afasta do seu sonho, que te afasta da sua vontade, que te afasta do sucesso, é o medo. Muitos de nós temos medo de dar errado, de tentar algo novo, de fracassar, medo de esquecer tudo que foi aprendido, como se o conhecimento fosse tão volátil que se perdesse com facilidade. Nós temos medo que os conceitos sejam tão complexos que a gente nunca vai conseguir compreendê-los. A gente tem medo de decorar inúmeras regras e fórmulas como se isso fosse o único caminho para dominar a estatística. Medo dos softwares que parecem caros, complicados. E por fim, a gente tem muito medo do julgamento. A gente tem receio de ser ridicularizado por não entender completamente ou por errar na aplicação dos testes. Na verdade, todos esses medos são naturais e de uma certa forma fazem parte do processo de aprendizado quando nós estamos diante de algo novo e desafiador. No entanto, eles não são justificativas para paralisar o seu processo. Cada um desses receios pode ser superado com o método BOSS, que foi cuidadosamente desenvolvido para abordar exatamente essas dificuldades. Por exemplo, se você tem medo de esquecer o que aprendeu, ou dos conceitos muito complexos, o método BOSS ensina de forma gradual e prática, em vez de sobrecarregar você com fórmulas e teorias desnecessárias. Ele foca nos elementos essenciais para que você possa aplicar os testes estatísticos com confiança e autonomia, tornando o aprendizado duradouro por meio de atividades práticas que reforçam todos esses conceitos. Se o seu receio é decorar inúmeras regras e fórmulas, o método BOSS mostra que na prática o que importa é saber qual teste escolher e como interpretar os resultados dessa análise. Não a memorização mecânica dos cálculos. Essa abordagem elimina a ansiedade de ter que dominar detalhes que raramente são aplicados no dia a dia da pesquisa. Quanto ao medo de usar softwares complexos e caros, esse curso utiliza ferramentas amigáveis e gratuitas, que foram escolhidas justamente para simplificar o processo de análise, tornando a tecnologia uma aliada e não um obstáculo. E se o seu medo do julgamento ou da ridicularização te paralisa, saiba que esse é um sentimento comum, mas que não deve ser um impeditivo para a sua evolução. Com o método BOSS, você adquire a autonomia necessária para executar suas análises de forma segura. E isso na prática demonstra competência, que naturalmente dissipa qualquer receio de ser julgado. Enfim, esses medos, embora compreensíveis, são barreiras que você deve superar. O método BOSS foi criado para pulverizar essas dificuldades, permitindo que você avance com segurança sem ser paralisado pelo medo. Esse método torna a estatística acessível e prática, transformando o que antes parecia um desafio intransponível para uma ferramenta poderosa para o seu sucesso na pesquisa. Então não deixe que o medo te impeça de alcançar esses objetivos. Com o método certo, você se torna o chefe da sua própria estatística e abre o caminho para uma carreira de sucesso. E esse curso ele envolve perguntas que são muito frequentes e que eu quero responder aqui com você para já tirar todas as dúvidas, né? Então uma pergunta muito comum é: professor, eu não sou bom em matemática, né? Eu vou dar conta desse curso? A resposta é: claro,
né? O método Boss ele foi criado para ensinar de forma simples e prática, mesmo para quem tem pouca afinidade de números. Aliás, se essa é a sua dificuldade, esse curso foi feito exatamente para você. Né? Outra dúvida muito comum é: professor, eu preciso de softwares caros ou saber programar? Bom, você já viu lá na demonstração que eu fiz, né? A resposta é não. Aqui nós utilizamos ferramentas gratuitas e intuitivas, softwares com interface amigável, sem exigir conhecimentos em programação ou investimentos altos. Uma outra dúvida comum é: esse curso ele é útil para qualquer área ou só para estatísticos? A resposta é não, ele funciona para todos. Se você precisa comparar dados em qualquer área do conhecimento, seja na saúde, humanas, exatas ou qualquer outro conhecimento, esse curso foi feito para você que precisa fazer testes de comparação. Tá? Muitos também me perguntam: quando eu vou ver resultados, né, e finalmente ficar independente com relação à minha própria análise de dados? A resposta é rapidamente. Né? No transcorrer do curso você já vai sentir essa independência, mas assim que terminar, de imediato. Porque com o método Boss você começa a aplicar os testes desde os primeiros módulos, ganhando a autonomia que você quer passo a passo. Né? Outra dúvida comum é: esse curso ele é só teórico ou ele tem atividade prática de verdade? A resposta é sim, esse curso tem muita atividade prática. Mais de 50% do conteúdo desse curso é focado em muita atividade prática. São exercícios e tutoriais mão na massa para você aplicar os conceitos e ver os seus resultados na hora. Tá? Outra dúvida é: esse curso ele ajuda a publicar artigos e captar financiamento? A resposta é claro. Com certeza, porque as análises robustas, elas fortalecem os seus estudos, aumentando a credibilidade dos seus projetos e facilitando a publicação e financiamento. Né? E depois, por fim, uma pergunta comum é: eu vou parar de depender de consultorias externas? A resposta é sim. Com certeza absoluta, o curso StatBoss 1.0 te capacita para realizar suas próprias análises, eliminando a necessidade de pagar para consultorias, esperar meses para o resultado ficar pronto, e isso te garante uma total autonomia para que você mesmo realize as próprias análises. Então, é isso que eu tinha para te mostrar, né? E eu te garanto, os resultados vão ser impressionantes na sua vida como pesquisador. Cada depoimento desse curso comprova que o método Boss realmente transforma a forma como você conduz as suas análises estatísticas e, consequentemente, a sua carreira. Então, para terminar, deixa eu te mostrar só mais 2 relatos que ilustram essa transformação. Então, aqui tem o caso da Aline, que é fonoaudióloga, que disse no seu relato o seguinte: quando mergulhei em minha tese, a estatística era a parte que mais me incomodava. Fiz um curso com o professor Heitor que mudou completamente minha relação com o tema. A evolução foi tão grande que finalizei um MBA em Data Science. Hoje me sinto o MacGyver da pesquisa, pois carrego uma maleta de ferramentas para lidar com diferentes situações de análise. Onde quer que eu vá, conto com essa autonomia que o curso me proporcionou. Parabéns, Aline, bom saber disso, né? E por fim, tem também o relato do Herder Ricardo da Silva, que ele é da área de música e psicologia da Faculdade de Ciências da Unesp, que disse o seguinte: o curso foi excelente. A estatística pode ser desafiadora, mas o professor Heitor sabe ensinar de forma muito habilidosa e didática. Além disso, houve muita prática, me ajudando a aplicar diretamente na minha pesquisa em psicologia do desenvolvimento e aprendizagem. Recentemente, apresentei os resultados em um congresso internacional e recebi o Prêmio de Excelência Metodológica. Isso só foi possível graças à base sólida que o curso me proporcionou. Então,
toda essa evolução você pode encontrar para a sua carreira, você pode ter isso para você, então depende só de você. Se você deseja, afinal, conquistar essa autonomia que esses pesquisadores já alcançaram, e se você pretende transformar os seus dados em conhecimento de forma rápida, prática e objetiva, agora é o seu momento. Não perca tempo. Clique no link aqui abaixo e faça já a sua inscrição para o curso StatBoss 1.0. Não deixe essa oportunidade passar, para o seu bem. Torne-se o chefe da sua própria estatística com o método BOSS e abra as portas para uma carreira de sucesso na pesquisa. E lembre-se sempre, aqui no StatBoss, os seus dados são as suas regras, porque você está sempre no comando da sua estatística.